Bem-vindos ao Conversas no Superior. Hoje o nosso convidado é Carlos Zorrinho, eurodeputado eleito pelo Partido Socialista, professor catedrático na área da gestão na Universidade de Évora, foi secretário de Estado nos governos de António Guterres e de José Sócrates. Na União Europeia, Carlos Zorrinho, além de eurodeputado, é presidente da Assembleia Parlamentar Paritária África, Caraíbas, Pacífico, União Europeia. Professor Carlos Zorrinho, agradeço a sua presença. É um gosto. Ao longo desta nossa conversa iremos falar da pandemia que afeta o mundo, do modo como a Europa e Portugal está a lidar com a Covid-19, mas falaremos também de ensino, nomeadamente de ensino superior, e como a ciência está a responder àquilo que a sociedade espera das instituições, na tentativa de mitigar problemas e de resolver questões. A minha primeira pergunta é meia genérica e é precisamente no sentido de saber como é que a União Europeia respondeu e está a responder aos efeitos da pandemia da Covid-19. Penso que é hoje consensual que a resposta tem sido uma resposta forte e tem sido uma resposta anormalmente colaborativa, anormalmente rápida, tendo em conta aquilo que é a União Europeia. A União Europeia é uma parceria de 27 Estados democráticos, centenas de regiões, com processos de decisão que são processos de decisão uns burocráticos, e temos que os melhorar, mas outros naturalmente complexos. A União Europeia, numa primeira fase, eu penso que o mundo em geral, e algumas zonas do mundo ainda não perceberam isso, foi um pouco egoísta. Alguns países quiseram resolver sozinhos o problema, rapidamente perceberam que sozinhos não resolviam nada, que precisavam de cooperar entre eles, e a partir daí julgo que tem sido desenvolvido um conjunto de instrumentos, de decisões, enfim, enumerar as decisões do Banco Central Europeu, do Eurogrupo, a flexibilização do Tratado Orçamental, a flexibilização no uso dos fundos comunitários, os programas especiais para a saúde, agora também o Next Generation, o Fundo de Recuperação. Tudo isso tem sido respostas que mostram duas coisas essenciais, que a União Europeia faz falta, e essa era a grande questão do início, que me preocupou também a mim. Eu disse simplesmente que era uma prova de vida para a União Europeia. Se os cidadãos europeus, no final desta pandemia, percebessem que a União Europeia não tinha trazido valor acrescentado, iriam perguntar para que estar na União Europeia. A União Europeia tem mostrado que é útil, tem mostrado que tem feito falta, enfim, não é, está longe de ser perfeita, nós estamos aqui a trabalhar todos os dias para melhorar as coisas, mas penso que a resposta tem sido, para aquilo que é a União Europeia, para aquilo que são 27 Estados democráticos, com um processo de decisão democrática, eu não canso de dizer isso, tem sido forte e solidário. Professor, no debate sobre o pacote de medidas de recuperação da União Europeia, o professor referiu que a proposta apresentada pela Presidente da Comissão Europeia consubstancia uma evolução, eu estou a citá-lo, disruptiva na tipologia das respostas da União face a crises sistémicas. Isso ainda que é uma proposta forte e solidária, como agora referiu. Falamos de um fundo de recuperação de 750 milhões de euros. No fundo... Mil milhões. É com mais 3 zeros. Exato, 1.000 milhões, exatamente. Como é que esse fundo chegará aos países e como é que será distribuído? Bem, em primeiro lugar, quando eu referi que foi de facto um salto disruptivo, é que nunca até hoje tinha havido o modelo de financiamento como aquele que houve, ou seja, a Comissão Europeia, os países europeus vão endividar-se, portanto é uma dívida conjunta, portanto é uma dívida, eu sei que esta palavra não é muito querida, sobretudo nos países nórdicos, mas é uma dívida mutualizada e em que há uma responsabilidade comum. Cada país vai agora fazer os seus planos de recuperação. Parte dessas verbas reforçaram os programas transversais, portanto, os programas que já existiam, o programa de coesão para impedir que haja cortes nos fundos de coesão, a política agrícola comum para impedir que haja cortes na política agrícola comum, os programas de ciência e os programas transversais, mas uma parte muito significativa, nós sabemos, por exemplo, a componente que se refere a Portugal, a previsão é cerca de 15 mil milhões em subvenções e 11 mil milhões em empréstimos de longa maturidade, serão os próprios países que farão os seus programas de intervenção, depois serão articulados com a Comissão Europeia. A questão mais importante neste momento é, por um lado, sejamos claros, não está fechado ainda o pacote, eu acho que ele vai ser fechado, mas temos ainda alguns países que não estão confortáveis e que vão tentar ainda no Conselho
criar alguns problemas. Se o Conselho modificar a proposta da Comissão de forma estrutural, o Parlamento Europeu não dará consentimento, portanto, estamos ainda em processo democrático, mas eu acredito que o pacote não vai mudar muito e que vai ser aprovado. A questão fundamental agora, do meu ponto de vista, é que o dinheiro chegue depressa às empresas que precisam e, inclusive, por exemplo, esta tarde tenho intenção de uma reunião do meu comitê, em que vou participar, propor que, por exemplo, para as empresas que têm mais necessidade imediata, possa haver um modelo de elegibilidade antecipada, ou seja, o programa ainda não está assinado, mas já pode haver já candidaturas, e isso, uma empresa que tem uma candidatura aprovada consegue financiar-se com melhores condições e depois, quando for finalmente aprovada, é reembolsada. Mas, enfim, é apenas um exemplo. Neste momento, o que é fundamental é que o dinheiro chegue. Há 2 passos para isso, 3 já agora. O primeiro passo, que seja finalmente assinado, portanto, aprovado no Conselho, aprovado no Parlamento Europeu, assinado. Depois, que os países entreguem, e em outubro está previsto, os seus planos nacionais de recuperação, e finalmente, no dia 1 de janeiro, entrará em vigor o fundo, com algumas antecipações. O professor é também catedrático na área da gestão na Universidade de Évora. Falando um pouco de gestão, eu sei que é uma pergunta um pouco difícil de responder. Não se tem ainda a dimensão do que é que esta crise económica pode resultar para a Europa e para o mundo. Pois é complicado, sobretudo o mais complicado é que, e isso também tem agravado muito o efeito desta crise, é a incerteza que temos sobre a chamada segunda vaga. Porque se nós tivéssemos a certeza, digamos assim, de que controlada mais ou menos, enfim, não podemos dizer que está controlada, mas controlada mais ou menos que está a situação na Europa, havendo agora os picos na América, mas podendo eventualmente daqui a algumas semanas também controlar-se. Nós soubéssemos que uma vez controlado, enfim, passaríamos a uma outra etapa, começava-se já a fazer muito mais reinvestimentos e muito mais apostas, não é? O receio muitas vezes tem a ver com a possibilidade de haver um retrocesso, um reconfinamento, e enfim, isso obviamente que não é para a gestão, cria incerteza. A incerteza é a incerteza que também é porque há incerteza que é preciso haver bons gestores. Se tudo fosse certo, os robôs geriam por nós, mas a verdade é que a incerteza cria um grande problema. Aquilo que o documento da Comissão Europeia, por exemplo, refere é que o impacto previsto deste Next Generation Fund, deste fundo de nova geração, na economia, que é de cerca de 1,85 trilhões, neste caso, é mais ou menos o mesmo também, é equivalente àquilo que se espera que seja o impacto negativo também na economia. Mas, como eu digo, tudo depende da pandemia e também da evolução da ciência e da evolução da medicina e das respostas a tudo isto. Professor, esta pandemia pode ser uma oportunidade para a União Europeia ser reforçada ou teme que possa haver mais divisões entre os países que a compõem? Eu desde o início que considerei que, e há pouco já o referi, que esta pandemia era uma prova de vida para a União Europeia. A União Europeia não poderia e não pode que sair desta pandemia igual ao que era antes da pandemia. E havia 2 hipóteses, e continua a haver 2 hipóteses. Uma é a União Europeia não mostra capacidade de resposta junto dos cidadãos, a resposta política é diferente, aquela resposta que os cidadãos sentem no seu dia-a-dia, e pode começar a deixar de fazer sentido, e as pessoas estarem a pensar, mas porquê? Os ingleses, enfim, da maneira como nós sabemos, mas acharam que não fazia sentido. Ou então, a União Europeia, de facto, dá uma resposta consistente, forte, e acho que há uma nova União Europeia. Eu neste momento, estou otimista, ou seja, acho que a Europa reforçada está a ganhar muito à Europa enfraquecida, sobretudo porque, João, acho que é muito importante o facto das pessoas se terem tornado menos indiferentes em relação à União Europeia. Aquilo que eu sou eurodeputado, tive agora, enfim, por exemplo, esta entrevista, tive agora alguns meses, enfim, em Portugal, 2 meses e pouco, 3, também em confinamento, falava com muita gente, enfim, também com as limitações que temos de falar com muita gente, e notava que no supermercado, os cafés estavam fechados, mas na rua, as pessoas perguntavam coisas concretas sobre a União Europeia, o que é que a União Europeia vai fazer e como é que é.
Portanto, isso não acontecia antes. Acho que havia uma certa letargia. As pessoas eram a favor da União Europeia, que venha o dinheiro, que venham os projetos, mas não sentiam pertença à União Europeia. Estavam indiferentes. Muito longe, estava lá Eu acho longe. que a quebra da indiferença, sentirmos que a União Europeia somos nós, torna-nos mais exigentes em relação à União Europeia, mas é bom para a União Europeia ser mais viva e ter mais capacidade de resposta. Sorry, como é que foi essa sua experiência de teletrabalho enquanto eurodeputado? Foi, enfim, nos primeiros dias não foi fácil porque eu não tinha propriamente as condições, sobretudo porque eu estive em Évora, adequadas às capacidades de rede que precisava, mas rapidamente isso foi tudo adequado e foi uma experiência interessante. Mas como eu digo sempre, o teletrabalho, as ferramentas online, eu sou dessa área, como sabe, é a minha área de trabalho, a minha área de ensino, são instrumentais. Não podem, as comunidades virtuais não podem substituir as comunidades reais. Um dos riscos que não devemos correr é formarmos as novas gerações, sejam as novas gerações do ensino superior, sejam as novas gerações, enfim, nos outros graus de ensino, mais abaixo, para viverem em comunidades online. Nós temos que as formar para usarem as ferramentas tecnológicas, o admirável mundo novo das ferramentas tecnológicas, para criarem comunidades físicas, reais, mais fortes, mais iguais, mais justas, mais participativas, mais cidadãs, mas somos pessoas e, portanto, com uma vivência o mais presencial possível, assim que o vírus nos permitir. Oh, professor, o professor teve também, está ligado à academia, naturalmente, falou aí do ensino à distância. Houve aqui, no fundo, uma adaptação rápida por parte das instituições, mas há que ter em conta também a outra componente que o professor agora referiu, que é a componente humana, que naturalmente que as aulas presenciais não poderão ser afastadas na totalidade, mas pensa que podem-se ter aberto aqui um novo paradigma na área do ensino? Não, sobretudo, eu espero que, por um lado, é preciso sublinhar e agradecer às famílias, aos alunos, aos professores, a grande maioria, quando nós fazemos isto, estamos sempre a referir a grande maioria, não é? Que em condições muito difíceis fizeram uma adaptação rápida e importante para poder salvaguardar o que foi possível salvaguardar no ano letivo. Em segundo lugar, também quero referir que considero muito importante, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que se tenha mantido um ecossistema de ensino à distância, online, um ecossistema aberto e não um ecossistema fechado. Nestas coisas das redes, da internet, das plataformas, plataforma única, rede única, o sistema único são muito perigosos portanto, foi importante, do meu ponto de vista, ao contrário do que algumas pessoas referiram, que cada um tivesse usado aquilo que estava mais a jeito, e que tivesse também desenvolvido conteúdos. O que é importante neste momento, penso eu, é perceber que a escola é melhor se tiver atrativa, se tiver um apoio. Aliás, já fizemos esse trabalho, como se recorda, no Plano Tecnológico da Educação. Tive o gosto de ser o coordenador indireto, era o coordenador do Plano Tecnológico. O Plano Tecnológico da Educação era e aliás um presidente, depois foi secretário de Estado, mas era uma das medidas do Plano Tecnológico global. Nós estávamos neste momento a chegar a uma fase em que toda aquela modernização que tínhamos feito no Plano Tecnológico da Educação estava a ficar obsoleta, não é? E isso verificou-se agora também, e isso fez com que haja desigualdades muito grandes entre as condições que alguns professores têm e outros não têm, entre as condições que algumas famílias têm e outras não têm, entre as condições que alguns alunos têm e outros não têm, e este programa que foi anunciado agora pelo Governo, de 400 para já, para dotar, enfim, os alunos dos equipamentos, aqueles que têm mais necessidade, e sobretudo para os conteúdos formativos e para a formação de professores. Quando eu trabalhei no plano tecnológico, achei que isso era uma questão fundamental, preparar os professores para este novo modelo de ensino e dar-lhes as ferramentas para isso. Acho que o grande desafio é, primeiro, devemos estar orgulhosos da resposta que demos, perfeita não foi possível. Agora, temos que trabalhar para que no próximo ano letivo a resposta seja perfeita. E a resposta perfeita, enfim, tendencialmente perfeita, não é a resposta online a substituir a resposta presencial, é a escola a funcionar presencialmente, se as condições sanitárias o permitirem, com um muito maior apoio
das ferramentas tecnológicas para que as aulas sejam mais interessantes, mais próximas do que é a realidade, os alunos se sintam mais motivados e mais preparados para a vida. Falou aí na questão da formação dos professores, isso é fundamental. No fundo, houve aqui, de uma semana para a outra, toda a escola, desde o ensino básico ao ensino superior, teve que se adaptar a uma nova forma de ensinar. Provavelmente foi um pouco por achamento que muitas vezes aconteceu o ensino. É prioritária essa formação neste momento? Sim, como eu digo, eu não quero estar a dar muitos palpites numa área em que eu não tenho agora, não estou imerso, não é? Não estou imerso nessa área, em Portugal em particular. Mas isso sempre me preocupou bastante, mesmo na minha experiência há 10 anos, no plano tecnológico. De facto, a primeira questão fundamental é adaptar as capacidades e as competências dos professores para que eles façam aquele papel essencial, que é o papel de transmitir o conhecimento com os suportes que depois têm, não é? E nós sabemos que temos excelentes professores, mas que a média etária do corpo docente é uma média etária muito, muito, muito elevada. Nós dizemos muitas vezes que a idade não significa ser jovem ou menos jovem de espírito, e o apelo que eu sempre fiz e faço, eu sei que é difícil, eu sei que as condições de trabalho, as condições de remuneração, tudo o resto dos professores em Portugal estão longe de ser aquilo que seriam os seus sonhos e as suas ambições, mas acho que é um desafio que é colocado também, foi colocado à classe médica, aos enfermeiros, a todos aqueles que apoiaram a saúde, aqueles que apoiaram a segurança, que é preciso agora aqui um esforço especial de adaptação para conseguirmos sair desta crise ainda melhor preparados e corrigir neste processo de saída, corrigir algumas das coisas que estavam erradas e que agora vieram ao de cima, as desigualdades tremendas das famílias e dos alunos. Nós já sabíamos que existiam, mas agora ficaram completamente expostos. Isto também veio demonstrar, por exemplo, no ensino superior, o modo como as universidades e os politécnicos responderam a esta pandemia, veio demonstrar perante a sociedade que, no fundo, os politécnicos e as universidades não são só instituições que ensinam, são instituições que investigam, que são solidárias e que conseguem, quando é preciso, dar uma resposta a sério àquilo que são as necessidades do país. E nesse domínio eu julgo que os vários programas que fomos desenvolvendo há muitos anos, não é? Todos os programas recordo-me que houve uma fase em que cada estudante universitário tinha um acesso direto a um computador. As universidades têm excelentes redes e concorreram, os centros de investigação têm excelentes redes, quer redes de investigação, quer redes de suporte. O nosso ensino superior, quer o normal, quer o politécnico, nas suas duas vertentes, está globalmente bem preparado e aí a resposta, penso que naturalmente foi uma resposta mais imediata. Mas também aí eu deixava um apelo. Haverá certamente alguma para, sobretudo ao nível, por exemplo, das pós-graduações, dos mestrados, enfim. Eu via quando dava aulas, por exemplo, de mestrado em Évora, enfim, se calhar alguns alunos prefeririam que assistir à aula de Lisboa. Eram muito poucos os alunos que eram de Évora, né? Vinham à sexta-feira de manhã, ficavam para sábado, mas o facto de virem à sexta-feira, ficarem para sábado, criar um espírito de turma, um espírito de equipa, um espírito de investigação em conjunto, que eu acho que é insubstituível. Portanto, logo que possível, eu, sinceramente, e sou destas áreas, como lhe disse, acho que as ferramentas são fundamentais, têm que estar presentes na sala de aula, mas não caiamos na tentação, sobretudo nas pós-graduações, de começar a fazer, sobretudo ensino à distância, em alguns casos ele é importante, mas aprende-se muito mais estando olhos nos olhos. E até para as próprias regiões. É importante que os estudantes vão para os locais onde estão as instituições de ensino, não é? Sim, embora também, desse ponto de vista, há outros movimentos que podem ser possíveis. Por exemplo, eu imagino que os professores das universidades de Lisboa, se a certa altura o ensino se tornasse apenas à distância, enfim, viriam ver para o Alentejo, não é? Porque viveriam certamente com muito mais qualidade de vida e era indiferente darem aula a partir do Alentejo ou de uma rua mais poluída do centro de Lisboa. E, portanto, aí há a mudança
Se isso acontecer, e vai acontecer em algumas coisas, por exemplo, a porcentagem que está prevista de teletrabalho, 20% na gestão pública, por exemplo, as pessoas que vão fazer esse teletrabalho não têm necessariamente que estar em Lisboa, sendo que a maior parte, ou no Porto, sendo que a maior parte das instituições públicas estão em Lisboa e no Porto, e portanto pode haver aqui movimentos, isso pode facilitar movimentos de povoamento do interior, sim, são outras áreas, precisaríamos muito mais do que meia hora para discutir isso, mas abrem-se grandes oportunidades e acho que devemos explorar todas as veredas do futuro. Professor, quando eu falei há pouco também na maneira como o ensino superior respondeu a esta crise, gostaria também de ter a sua opinião numa outra dimensão, que é a dimensão da investigação, o facto das universidades politécnicos aderirem e estarem na linha da frente nos testes à Covid, de estarem a desenvolver, houve um conjunto de politécnicos que inclusivamente desenvolveu um protótipo de ventilador, da investigação estar na linha da frente. Isto mostrou também uma abertura muito grande, supostamente instituições que pareciam fechadas e que se abriram. Mostrou que as universidades, os politécnicos, têm consciência que têm que estar ligadas à sociedade. Isso também é resultado de uma decisão, as pessoas muitas vezes não se apercebem, isso é resultado de uma decisão tomada pelas instituições europeias, aliás, votada no Parlamento Europeu, que teria que dar também o seu apoio e o seu consentimento, que foi permitir que os fundos que já estavam alocados pelos países membros, nomeadamente o Portugal 2020, por exemplo, pudesse ser reafetado. Ou seja, não apenas foram cortados e quebrados os limites do tratado orçamental e que permitiu que os países pudessem investir mais, como também as instituições puderam, com muito mais flexibilidade, redirecionar-se. E, portanto, enfim, equipas de investigação que estavam a estudar outras coisas importantes e têm que voltar a estudá-las, porque eram também importantes, neste momento de crise focaram ali e responderam ali. Ora, isto deve também servir-nos como inspiração para o futuro, ou seja, vem aí o programa de recuperação, como há pouco falámos, os 750 mil milhões, mas vem muito mais dinheiro, porque vem também o plano plurianual de investimento até 2027 e, por favor, eu digo por favor, porque também tentei muitas vezes evitar que isso acontecesse, não vamos criar programas burocráticos fechados e em que em 2021 se define o que se vai fazer em 2026. O mundo muda muito depressa e é preciso termos esta flexibilidade. Sim, estamos todos a investigar e é muito importante investigar uma determinada questão relacionada com o sangue, mas neste momento é preciso focar tudo em rede para vencer a pandemia e assim voltamos a fazer outra coisa. Isto é apenas um exemplo como de qualquer e sem nenhuma cientificidade, mas isto aplica-se também às outras áreas da economia. Temos que ter, por um lado, controle, transparência, mas ao mesmo tempo flexibilidade. Professor, no debate do Parlamento Europeu sobre uma Europa no mundo digital, o professor referiu numa das suas intervenções por escrito que o Parlamento Europeu tem tido um papel fundamental na definição do enquadramento legislativo para a transição digital e para a transição energética e que os valores partilhados no mundo analógico devem ser transpostos para o mundo digital, aproveitando a transição para corrigir distorções. De alguma forma, a pandemia tem acelerado estes processos ou isto é algo que tem que ser feito com mais calma? A pandemia tem de facto acelerado os processos. No caso da transição digital, acelerou bastante os processos. Aí a minha perspectiva é que a União Europeia e já não vai recuperar. Partiu atrasada, está relativamente atrasada no investimento que tem feito em termos da transição digital. Enfim, em outros países como a China, como a Índia, como a Coreia do Sul, como o Japão, como os Estados Unidos, investiram mais, estão mais à frente, não sei se estão melhor, ou seja, se estão a aplicar esses recursos, e enfim, isso é outra discussão, com as garantias de proteção, de privacidade, de não manipulação de informação, de controle de informação, que se exige à União Europeia. E, portanto, o que é importante é que nós possamos fazer essa transição, isso é que eu digo, com os valores da sociedade analógica, ou seja, mantendo esses valores da privacidade, embora os dados sejam muito importantes, os dados têm que estar disponíveis de forma anónima para se poder trabalhar sobre eles. Os dados são o petróleo do século XXI, tanto precisamos de petróleo, não é? Mas com um foco nas pessoas, no interesse das pessoas e no serviço para as pessoas. Na parte energética, a União Europeia, até por necessidade própria, porque é muito dependente, estava, no fundo, a liderar a transição energética. O Acordo de Paris, por exemplo, é o Acordo de Paris, não é por acaso que é o Acordo de Paris, aí também
está a verificar-se uma aceleração. E o Parlamento Europeu tem tido um papel aqui muito importante, até mais importante que o seu peso institucional, pelo seguinte, porque bem, os governos são os governos, e muitas vezes os governos, independentemente da linha política do ministro ou de quem gera esses governos, têm muitas vezes a pressão das opiniões públicas, a resposta mais imediata. No Parlamento Europeu, nós conseguimos sucessivamente ir aprovando resoluções para enquadrar as respostas europeias, em que juntamos o grupo dos Verdes, o grupo dos Socialistas e Democratas, o grupo PPE, o SR também, que são os mais conservadores, os liberais, e, portanto, quando nós conseguimos aqui, como representantes diretos, digamos assim, dos eleitores europeus, criar esses grandes consensos, isso criou e continua a criar uma pressão forte sobre os governos para também eles assumirem, sendo que os governos têm digamos que os parlamentares são avaliados todos os dias, acho que sou avaliado todos os dias, mas do ponto de vista eleitoral de 5 em 5 anos, e os governos hoje são sujeitos a uma avaliação muito mais, enfim, hora a hora nos mídias. O professor nesta matéria falou também em princípios, em 3 linhas estruturantes para concretizar isto. Falou no uso do património comum de valores e princípios partilhados, tornar o acesso à internet de alta qualidade universal, desenvolver redes de qualificação generalizada das populações, para lidar, no fundo, com um novo contexto tecnológico, social e económico e também político. Está a acontecer isto? Espero que aconteça, espero que se avance. Eu fui relator de um programa que foi o programa, a iniciativa Wi-Fi for You. Lutámos muito, conseguimos na altura um financiamento de 120 milhões de euros para o protótipo, para o piloto. Não tem avançado depois de ter sido quase recorde a forma como aprovámos e por unanimidade no Parlamento, como assinámos com o Conselho. A Comissão Europeia tem tido, enfim, não tem sido tão rápida a implementar quanto seria necessário, e agora viu-se que seria muito importante. De qualquer maneira, foi feita a última chamada agora em junho e praticamente todos os municípios de Portugal, todos os municípios da Europa ficarão com esse acesso a antenas de internet de alta definição e gratuita. Falta investir mais nessa malha, também chamar o investimento privado a essa malha, como é óbvio, e falta depois fechar tudo isso, e esse é um sonho, mas em política também é preciso sonhar, falta depois ligar tudo isso e criar um portal europeu do cidadão. Um portal europeu do cidadão com serviço público para os cidadãos europeus, acho que isso é muito importante. Claro que esse portal europeu para o cidadão precisa de toda a componente de acesso, e aí estará garantida, a componente tecnológica, e também precisa depois que os cidadãos estejam preparados para poder usar, mas uma coisa puxa a outra, não é? Termos pessoas mais qualificadas puxa a necessidade de um portal europeu do cidadão, o ter um portal europeu do cidadão puxa também por termos a necessidade de formar mais as pessoas. E, no fundo, nessa perspectiva, como é que se encontra Portugal? Portugal já deu passos importantes, tem também o Portal do Cidadão, tem as lojas do cidadão, já se pode renovar o cartão do cidadão online. Portugal está no bom caminho também para ser um país nessa matéria. Portugal em todos os indicadores, eu agora não tenho os indicadores mais atualizados, mas recordo-me que aqui há uns anos, por exemplo, nós fomos durante muito tempo líderes, e se ainda somos, eu é que não verifiquei, no ranking europeu da qualidade dos serviços públicos disponibilizados online. Aquilo que nós temos que ultrapassar em Portugal, temos que continuar a manter, não podemos afrouxar um minuto o desenvolvimento de serviços públicos online, tudo aquilo que fizemos de integração de serviços públicos, a disponibilização de serviços públicos em rede, não podemos afrouxar um minuto. Temos é que formar mais as pessoas que não conseguem aceder a isso. E temos que também dotar essas pessoas de internet e de computadores. Repare, por exemplo, o que verificamos nesta fase com as consultas online, aquelas que tinham a ver com o Covid, mas também as que não tinham a ver com o Covid. Eu acho que fica claro que, por exemplo, na minha região, no Alentejo, em que muitas dos concelhos ficam a 100 km do hospital mais próximo, seja o de Évora, seja o de Beja, seja o de Alentejano, seja o de Porto Alegre, muitas consultas podem ser online com um ganho de qualidade,
com um ganho das pessoas que têm uma enorme dificuldade para se deslocarem, sendo que online, algumas têm mesmo que ser presenciais, e essas que têm que ser presenciais pode haver mais disponibilidade, mais tempo, mais condições para fazer as operações, para fazer aquilo que só pode ser feito presencialmente. Agora, para que isso aconteça, bem, as pessoas têm que poder saber aceder, ou têm que ter alguém, tem que ter alguém que faça interface. Nós fizemos isso já há muitos anos, ainda no século passado, eu liderei um projeto, acho que foi o projeto piloto que se espalhou por toda a Europa, as cidades digitais e as regiões digitais. Nós criámos o Alentejo Digital, e no Alentejo Digital, em cada junta de freguesia, havia um mediador humano, digamos assim, uma pessoa preparada, um computador, e os fregueses iam às juntas de freguesia, rurais, sobretudo do Alentejo, e tinham alguém que os ajudava a ligar e a usar esse tipo de recursos. Agora pode ser nos centros de saúde, pode ser onde for, mas temos aí um grande espaço de progressão. Professor, estamos quase no final do nosso tempo. Essa, não é? Passou num instante esta nossa conversa. De qualquer das formas, queria falar também uma última questão sobre a Assembleia Parlamentar Paritária África, Caraíbas, Pacífico, União Europeia, de que o professor é presidente. Nesta relação, referiu que a União Europeia precisa, para se posicionar com sucesso no quadro geopolítico em transformação, de continuar a desempenhar o seu papel de potência multilateral, promove parcerias entre iguais. Isso está a ser conseguido, professor? Ou o que é que ainda falta para ser conseguido? Estamos a trabalhar muito, muito nesse sentido. A União Europeia, às vezes não temos a noção disso, mas continua a ser, de longe, a potência global que mais coopera, que mais desenvolvimento disponibiliza. Nesta pandemia, e quando muitos outros fugiram, por exemplo, é inqualificável o que fez os Estados Unidos ao não financiar a Organização Mundial de Saúde, por muitas críticas que se possa ter, e em liberdade podemos ter a opinião que quisermos num momento crítico como este. A verdade é que a União Europeia criou o Team Europa e já reafetou 36 mil milhões de euros para apoios imediatos aos países com maiores dificuldades. Em relação, também reforçou os fundos previstos para o desenvolvimento, e estamos neste momento, enfim, tudo previa que se fechasse tecnicamente em junho, julho, e que pudessem ser assinados em novembro. Possivelmente haverá algum pequeno resvalar, até pode acontecer que acabem por se verificar na presidência portuguesa, não sei, mas estamos a trabalhar, por exemplo, no fecho da parceria estratégica com a África, a União Europeia-África, e também no acordo pós-Cotonou com a África, Caraíbas e Pacífico pós-2020, e isso é uma prova de grande importância do papel multilateral da União Europeia, que faz acordos com os Estados Unidos, enfim, agora menos, mas faz acordos com o Canadá, faz acordos com a América do Sul, com a África, com as Caraíbas, com o Pacífico, que se disponibiliza para partilhar não apenas bens e serviços, mas também valores, mas também ideias, e esse sentido multilateral é aquilo que é o nosso segredo interno para termos mantido a paz durante mais de 60 anos, e acho que é o segredo que podemos ter para ter um mundo menos desigual e mais pacífico. Professor Carlos Zorrinho, foi um prazer tê-lo aqui no Conversas no Superior. Agradeço mais uma vez o facto de ter aceito o nosso convite, e naturalmente que o Ensino Magazine estará sempre disponível para ser sempre parte de soluções e nunca parte de problemas, e portanto, daquilo que muito obrigado pelo convite, estaremos sempre disponíveis. Muito obrigado pelo convite, os maiores sucessos para este espaço que agora criou, e também para Ensino Magazine. Cumprimentos a todo o auditório e a todos aqueles que no dia-a-dia fazem acontecer progresso, desenvolvimento, formação, conhecimento, ciência. Muito obrigado. Obrigado.